semana passada, quando nós estávamos aqui pela manhã, o Senhor me deu uma visão de água, de fogo e de óleo, descendo pelo altar. E ele escorria e se misturava. E essa semana eu questionei, falei, disse assim, ok, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo dizer para mim em termos de água, de fogo e de óleo? O que eu preciso fazer? E me veio muito no meu coração essa questão do vamos evoluir. Se você abrir tua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 10, você vai ver, não vai estar aqui, tá? Se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 10. Para que vocês possam andar, viver e comportar-se de maneira digna do Senhor, agradando-lhe plenamente e desejando agradá-lo em todas as coisas, dando frutos em toda boa obra e crescendo e aumentando continuamente no conhecimento de Deus e pelo conhecimento de Deus, com visão, conhecimento e reconhecimento mais completo, profundo e claro. Todos nós precisamos buscar ao Senhor. O Senhor, Ele olha para mim e para você, Ele caminha conosco, Ele nos tirou da nossa servidão do pecado. Quando eu olho para aquela época onde o povo estava lá no Egito, onde eles eram escravos naquele Egito, e Deus levantou a Moisés para tirar aquele povo daquela escravidão, eu não vejo diferença entre eles e nós. Eu vejo que nós vivemos também em escravidão antes de conhecer o Senhor. Mas quando nós passamos a caminhar com Ele, nós somos libertos. Só que existe um processo na nossa vida, que muitas vezes nós somos incapazes, ou melhor, incapazes não, nós somos teimosos o suficiente para lutar com o Senhor. Porque nós sabemos mais, nós achamos mais, às vezes queremos ajudar a Deus e às vezes não queremos que Deus ajude, né? No período que esse povo foi para o deserto, porque todos nós eventualmente vamos para um deserto, nesse período de deserto, nesse período de caminhada, aonde tantas incertezas de repente surgem dentro do nosso coração, o Senhor, no seu amor e na sua providência, Ele derrama sobre a nossa vida o maná. Você veja que o povo em nada sentiu falta no Egito. Eles tinham a nutrição. O que eles queriam era outra coisa. Eles erraram em olhar para trás e começar a desejar aquilo que eles tinham lá naquele período de servidão. Muitas vezes nós, nesse período de deserto, nós caímos nesse engano de olhar para trás e começar a murmurar e começar a ver situações passadas que é melhor que fiquem para trás. Porque quando o Senhor nos chama para caminhar, não é uma caminhada de vai e volta, né? Como às vezes a gente fala, dá um passo para frente e dois para trás. Caminhar com o Senhor só tem passo para frente. E esse povo recebeu o maná, o Senhor libera sobre a minha vida e a sua vida o maná no período de deserto. Quando nós vivemos no deserto, Deus traz o maná, traz aquilo que nós precisamos. E o maná é algo que não se mistura, porque ele tem tudo o que nós precisamos ali dentro dele. Então, esse maná, quando o Senhor liberou sobre a vida daquele povo, quando o Senhor libera sobre a nossa vida, é algo diário. Não dá para guardar.
não tem freezer, não tem micro-ondas, não tem nada disso. O suprimento espiritual que o Senhor traz para nós é diário, é algo para cada dia. E se nós tentarmos usar no dia seguinte, já estragou. Por quê? Porque o Senhor quer que nós, todos os dias, recebamos a nutrição dele. No período do deserto, esse povo, ele tinha uma cultura do obedecer e do receber. Eles eram como aquelas crianças que esperam a mãe e o pai trazer para que possa comer, para que possa se alimentar. Mas entenda que não é plano de Deus o deserto na nossa vida. Não é plano de Deus nós permanecermos no deserto. Isso não é plano. Aí você pode dizer, mas então por que eu ainda não saí do deserto? Porque você é uma criatura teimosa. Por isso. Porque você não quer sair do deserto. Você quer continuar nessa cultura. Se eu obedecer, eu recebo e Deus me dá o maná. Mas nós precisamos sim, ir para frente. Lembra que eu falei? A caminhada com o Senhor é ir para frente. Se você abrir a tua Bíblia, lá no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 16, você vai ver ali: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Eu achei esse versículo perfeito para essa situação, porque quando nós estamos no deserto, a nossa tendência é o falatório, a nossa tendência é a murmuração. E isso, quando nós não nos afastamos, às vezes, nesse nosso período de deserto, nós carregamos conosco outras pessoas também para se distanciar do Senhor. Então, veja o perigo que nós podemos ser, não só para nós, como para os outros. E aí Deus nos traz o desafio da água. O que é a água na nossa vida? A água é uma fonte de poder, mas traz medo. Dá medo. Você não sabe como ela é profunda. Caminhar na unção do Senhor, caminhar com o Senhor, é uma caminhada profunda. E a melhor explicação, talvez, que eu possa dar, é quando eu vejo aqueles mergulhadores de águas profundas, que você vê aquele marzão maravilhoso e o cara lá pequenininho no final. Deus espera que a gente faça isso, que nós mergulhemos nele, que nós entremos na profundidade, não só do amor dele, como da revelação que ele tem para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos estar libertos. E a água, ela gera, o limpar, ela gera o nos refrescar. Quantas vezes nós acabamos olhando para essa água somente como punição? Noé fez a arca, O resto do povo ficou na água. Então, veja, Deus também usa a água como punição, mas como sinal de arrependimento também. Se você lembrar do dia que você se batizou, você lembra do arrependimento no teu coração? Você lembra da alegria, do testemunho, de dizer para todos que ali estavam: hoje eu morro para mim mesmo e eu ressuscito no Senhor. Você lembra disso? Você lembra dessa alegria que veio dentro do teu coração quando você levantou da água? Gente, nós precisamos lembrar constantemente. A nossa tendência é ingratidão porque nós esquecemos.
esquecemos o Deus que nós servimos, nós esquecemos os pequenos detalhes do nosso relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos também, pela água, passar para o próximo lado. Se lembra do povo? Conseguiram sair do deserto. Foram para onde? Foram para a terra prometida. O Senhor tem a terra prometida para nós. Você está ainda no deserto? Você está ainda, recebendo aquela alimentaçãozinha que o Senhor põe de repente na tua boca? Você já entendeu que esse não é o plano de Deus para você? Que o Senhor espera que você tome posse da terra prometida. Existe uma promessa na sua vida, uma bênção grande que o Senhor separou para você. Saia do deserto, deseje sair do deserto, se comporte, tome decisões no Espírito Santo para sair desse deserto. Porque em João, capítulo 7, versículo 38, diz o quê? Aquele que crê em mim, que se apega e confia, como diz a Escritura, do mais íntimo do seu ser, fluirão continuamente fontes e rios de água viva. Quando nós atravessamos para a terra prometida, nós atravessamos o rio, Nessa travessia acontece algo muito importante dentro de nós, que é a mudança da nossa perspectiva. Nós deixamos de ser alimentados para passar a sermos parceiros. Parceiros de quem, pastora? Do Senhor. Lembra do Moisés, como é que ele abriu o Mar Vermelho? Ele abriu o Mar Vermelho, foi ele que abriu? Não, foi Deus que abriu. Mas como é que Deus abriu o mar? Depois que Moisés pôs o cajado lá. Na terra prometida, nós precisamos nos envolver. Na terra prometida, há gigantes, há outros povos. Mas o que o Senhor diz? A terra é sua. Aonde pisar a planta do seu pé, ali eu vou te abençoar. Isso é promessa de Deus para nós. Então nós precisamos compreender que a partir daí, nós somos responsáveis pelo nosso alimento. A partir daí, nós adquirimos não aquela cultura do receber, nós adquirimos sim a cultura do soldado, porque implica em luta, implica em obedecer sim, mas na luta em busca da vitória. Deus não nos dá uma luta de grátis. Deus não gosta de gente preguiçosa. Isso é real, está na Bíblia. Portanto, quem somos nós na terra prometida? Nós somos soldados, nós somos os guardiões da unção. Você já se tocou disso? Você é um guardião, você guarda a unção em si. Você guarda o Espírito Santo dentro de você mesmo. Por isso nós precisamos estar alerta. Quantas palavras existem dentro da Bíblia que nos avisam? Presta atenção, fica alerta, não dê bobeira, ore em todo tempo, louve em todas as situações. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Não é para nós ficarmos choramingando, assustados, com medo do que pode acontecer. O gigante vem e o que acontece? Nós pegamos as pedrinhas e jogamos no gigante. A guerra está difícil, o sol está se pondo, Deus vai lá e para o sol. Vocês estão vendo exemplos, pequenos exemplos ou grandes exemplos, que o Senhor fez para o povo e que Ele pode fazer para a nossa vida. O Senhor, Ele se manifesta em nós. E quando nós estamos na terra prometida, Ele nos capacita para restituição.
tudo aquilo que foi roubado, o Senhor vai restituir. O problema do povo que estava no deserto, vocês sabem que só 2 chegou na terra prometida. O problema é de todo aquele povo que eles queriam o antes. Existe um tempo em Deus, e esse tempo, ele não se altera. Então, na terra prometida, nós precisamos entender que quando chegamos lá, nós somos desafiados novamente. E dessa vez, o nosso desafio é o fogo. O que é o fogo? O fogo, muitas vezes, é o julgamento. O julgamento do nosso coração. O julgamento dos nossos pensamentos. Não para nos castigar, mas para mostrar exatamente aonde que nós estamos. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, por que que muitas vezes nós tropeçamos de uma forma tão ridícula? Porque nós acabamos dando chance para coisas que não deveriam. Então, nós precisamos aprender a julgar aquilo que nós fazemos no fogo do Espírito Santo. Aquilo que nós desejamos, no fogo do Espírito Santo. Aquilo que nós falamos, no fogo do Espírito Santo. O fogo também é santidade, a santidade de Deus. Se tem uma parte que eu amo na Bíblia, é a história da sarça ardente. Eu amo aquela árvore pegando fogo. E cada vez que eu lembro disso, eu digo para Deus: Senhor, eu queria tanto ser aquela árvore. Queria estar lá no lugar dela, só curtindo o fogão, né? Tem coisa melhor que isso? O fogo perpétuo ardia no templo. O fogo do Senhor ardia no templo. Agora eu pergunto, você é o templo do Espírito Santo? O fogo perpétuo do Senhor arde em ti? Esse fogo está dentro de você? Ou não? Esse mesmo fogo, ele era usado para outras coisas, para o sacrifício, para o incenso, mas tem um lugar na palavra que diz assim: a sua palavra é como fogo. A palavra do Senhor é como fogo, que julga e que separa. Ele está associado ao julgamento do inferno, ou com a destruição dos antigos céus e terra em preparação para o novo. Quando nós caminhamos pela terra prometida, vendo tantas circunstâncias, tantos inimigos, tantos desafios na nossa vida, nós precisamos lembrar disso. O julgamento é do Senhor, e Ele envia o seu fogo, e o seu fogo, Ele faz o julgamento do inferno. Aqueles que estão fazendo contra nós, quando nós somos inocentes, o Senhor faz o julgamento. Você não precisa se preocupar, porque o Senhor destrói, mas o Senhor também quer que, através desse fogo do Espírito Santo, os nossos antigos céus, né? As nossas antigas terras, aonde nós estávamos presos, seja queimado, seja torrado, e que a gente consiga chegar no novo. Porque existem muitas coisas, às vezes, na nossa vida, que não foi queimada. Eu nunca esqueço uma vez que, há muito tempo atrás, eu estava orando e o Senhor falou: olha, tem algumas coisas que eu acho que você precisa tirar da sua vida. E eu andei queimando algumas coisas, porque o Senhor me falou. E eu digo para você que tamanha libertação aquilo foi. Nós precisamos entender que o Senhor precisa ser único. Tudo aquilo que faça sombra no Senhor, não é nem que tome o lugar, que chegue a fazer sombra, nós precisamos tirar, destruir, acabar, porque isso não pertence mais à nossa vida. Lembra?
Nós éramos escravos de inúmeras questões. Agora não. Nós não precisamos mais disso. A destruição do velho homem, da velha mulher, né? E de qualquer resquício para que o novo de Deus se estabeleça em nós. Não se mistura água com óleo. Se você botar num copo, não vai misturar. Nós precisamos entender isso. Pecado não se mistura com a unção do Senhor. Então, nós precisamos sim destruir essa velha pessoa que, de tempos e tempos, surge para gerar problemas, surge para trazer pensamentos que não precisam ser pensados, surgem para dizer dúvidas sobre o nosso dia e as circunstâncias que nós estamos vivendo. Lembrem que o exílio babilônico, ele foi descrito como a purificação pelo fogo. Às vezes, Deus precisa nos purificar no fogo. A aparição de Cristo na visão de João é com os olhos de fogo. E a descida do Espírito Santo foi acompanhado por línguas de fogo. Estão vendo a necessidade que nós temos de permitir que o Espírito Santo estabeleça isso na nossa vida? Quando nós compreendemos isso, nós podemos ir para o óleo, o desafio do óleo, né? Por quê? Porque o óleo é essencial para o nosso dia a dia. Ele nutre, né? Até de repente nós cozinhamos com óleo, né? Ele de repente traz um belo cheiro em nós. Ele significa o nosso sacrifício diário, de todo dia. Ele é associado à cura, ele é associado à alegria, à honra, à saúde espiritual e à saúde física. Quem já não foi curado tantas vezes pelo óleo do Senhor? Quantas vezes nós, de repente, fomos lá, a palavra diz, se tem alguém enfermo, vai e unge com óleo. Quantas vezes nós não somos ungidos como uma consagração ao Senhor? Senhor, olha eu aqui, né? Toca o meu interior. Esse óleo precisa estar na nossa vida toda hora, todo dia, porque a ausência do óleo, olha o problema, a ausência desse óleo gera tristeza e a retirada, a abstinência da prosperidade de tudo que há de bom na vida. Quando você abre mão do óleo do Senhor, você entristece, você murcha, você perde a oportunidade das bênçãos do Senhor. Porque quando nós temos lá a água, o fogo e o óleo, né? Quando nós caminhamos com o Senhor dessa forma, nós vamos entender por que Ele está no trono. Porque quando nós vemos Deus no trono, quando nós lemos o trono do Senhor, muitas vezes nós caímos, né, no engano de querer estar lá no trono. Quem precisa estar no trono da nossa vida, do nosso coração, é Deus. Ele é o trono. Mas aí tem, né, tem coisas, tem pessoas, tem circunstâncias que às vezes se colocam nesse lugar especial de Deus. E Deus não divide, Deus não compartilha o seu trono com ninguém. Deus olha para mim e para você e diz assim: eu preciso ser o trono na sua vida. Eu preciso estar, somente Deus, o único que está e permanece sentado no trono. Ah, mas pastora, e isso que eu gostaria? Ah, pastora, mas aqui... Presta atenção. Somente Deus, o único que está e permanece sentado no trono.
Quando nós tiramos Deus desse trono, nós colocamos coisas no lugar, nós colocamos pessoas no lugar. Ai, mas eu amo tanto meu filho. Amém, irmã? Eu também amo muito meu filho e minha filha, de coração. Mas eles não podem estar no lugar do Senhor. Ai, mas o meu marido, ai, mas o meu... Não pode estar no lugar do Senhor. Ah, mas a minha situação financeira, para eu comprar, para eu viajar, não pode estar no lugar do Senhor. O trono do Senhor é único, e é só Ele. Então, nós precisamos abrir muito bem os nossos olhos para essas questões, porque é tão fácil nós perdermos o prumo. É tão fácil, porque Satanás e a nossa carne é tão esperta, que ela se infiltra de uma maneira tão delicada, que quando você vê, já foi. Por isso que a palavra nos alerta. Fique alerta, presta atenção. Você é um soldado. Soldado não dorme bem. Soldado não dá bobeira, porque se der bobeira já morreu. Entendeu? Então eu queria dar algumas dicas. Na verdade, essas dicas, quem escreveu elas foi o pastor Billy Graham, acho que é. Oi? Billy Graham, isso. Leia sua Bíblia diariamente. Não se contente em folhear um capítulo apenas para satisfazer a sua consciência. Esconda a palavra de Deus em seu coração. Tudo o que nós precisamos está lá. Aprenda o segredo da oração. A oração é comunicar. Cada oração que você fizer será respondida. Às vezes essa resposta pode ser sim, às vezes não, às vezes espere, mas mesmo assim ela será respondida. Confie constantemente no Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo ora por nós. Deixe que Ele tome todas as escolhas e decisões da sua vida. Frequente a igreja regularmente. Precisamos uns dos outros. Precisamos nos reunir para adorar a Deus. E nada pode substituir a frequência à igreja. Perceba, o virtual não substitui o presencial. Seja uma testemunha pela vida e pela palavra, e as duas devem andar de mãos dadas. Deixe o amor ser o princípio governante da sua vida, a maior demonstração do fato de que somos cristãos é que amamos uns aos outros. Seja um cristão obediente. Deixe Cristo ter o primeiro lugar em todas as escolhas da sua vida. Aprenda como enfrentar a tentação. Diga não. Tentação não é pecado. Ceder é pecado. Seja um cristão saudável. Nossa vida e aparência devem trazer honra e alegria e tornar o Evangelho atraente para os outros. Viva acima das suas circunstâncias. Não deixe que elas te desanimem. Aprenda a viver e perceber que o próprio Senhor está com você. Amém? Queridos, eu gostaria que tudo isso que eu falei hoje entrasse no seu coração. Nós precisamos, estamos vivendo tempos muito difíceis. E eles não vão ficar mais fáceis. Hoje em dia, o erro, o engano, está em todo lado, inclusive dentro da igreja. Se nós não nos apegarmos ao Senhor, se nós não nos apegarmos ao ensino da palavra, com certeza nós seremos enganados. Porque hoje muitos já estão sendo enganados na palavra, por distorções, por mudanças de certas partes. Nós precisamos nos apegar cada dia mais na palavra do Senhor.
para que no momento que nós tenhamos a dificuldade ou que venha a dúvida, a palavra do Senhor é trazida à nossa mente. Mas como que ela vai vir à nossa mente se nós não sabemos ela? Por isso a palavra é tão importante. Ela é a luz para o nosso caminho. Ela pode nos libertar, ou melhor, nos livrar de muitas armadilhas do inimigo e da nossa própria carne. Porque muitas vezes nós achamos, mas não tem como continuar achando quando a palavra ela vem como prova daquilo que nós estamos querendo. Então não deixe de estudar a palavra do Senhor. Não deixe de ter com que o Espírito Santo, a presença do Senhor, seja diária na sua vida. Nós não podemos esmorecer agora. Você vai descansar, quando você for arrebatado, for para o céu, lá você descansa. Mas aqui, nós ainda estamos na cultura do soldado. O soldado não só obedece, mas ele está sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Então vamos mudar essa nossa cultura. Vamos abraçar, né? Quando eu coloquei esse rapaz de braços abertos, é realmente isso, abraçar esse chamado de Deus na nossa vida e não ter medo de passar pela água, pelo fogo ou pelo óleo. Porque o Senhor fala, né? Se a gente passar pelas águas, elas não nos afogarão. Se passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. E se nós passarmos pelo óleo, com certeza, nós sairemos muito melhor do que nós somos. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, louvado seja Teu nome, Pai. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra e peço a Ti, Senhor, que tudo que foi dito, que veio do Teu coração para cada um de nós, seja, Senhor, guardado dentro da nossa mente. Transforma, Senhor, as nossas vidas de tal modo que nós consigamos, Senhor, caminhar contigo como parceiros, Senhor. Caminhar contigo, te honrando e te adorando a cada dia. Senhor, que a Tua unção sobre nós seja diária. Que a Tua revelação, Senhor, e as Tuas bênçãos nos alcance a cada dia. E que em todos esses dias nós sejamos fiéis somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.